A camisa estava abotoada, mas o CEO, negro, viu que o olhar dela já tinha revelado tudo. A sala de reuniões estava carregada. Luzes brancas brilhavam, refletindo no piso polido, enquanto listras de sol filtravam-se pelas grandes janelas. No centro, a mesa de madeira escura era um altar de poder, onde decisões que moldavam futuros eram tomadas. Ele, um CEO negro, entrou àquele santuário com um ar inabalável. Cada detalhe de seu terno, cortado sob medida, o fazia parecer quase sobrenatural. A gravata perfeitamente escolhida realçava o brilho de sua pele e a elegância do paletó, desafiando o olhar crítico de quem se atrevesse a avaliá-lo. Sentada ao final da mesa, a diretora comercial emanava uma presença avassaladora. Sua postura rigidamente ereta e o olhar penetrante rivalizavam com a intensidade das luzes. Sem anotações ou laptop, ela parecia uma esfinge, pronta para desvendar mistérios. Imediatamente, ele sentiu o peso de sua atenção que transcendia números e resultados. Aquilo, mas ela não estava ali para ouvir apenas escritórios frios de resultados. Os dedos dela brincavam com a barra da saia, num gesto provocativo, cruzando e descruzando as pernas de forma meticulosamente calculada. A camisa dele, alva e bem ajustada, era examinada por aqueles olhos que pareciam ler sua alma. A camisa não combina com você, pensou ele, num sussurro mental. Toda a confiança que ele tinha se esvaía, como se esse olhar pudesse rasgar sua armadura. O telefone da sala tocou, quebrando a tensão parecida com um fio esticado ao limite. Mas o efeito já estava feito. Ele estava em um jogo cujas regras ainda não compreendia. Ela então se levantou, movendo-se suavemente como um predador se aproximando de sua presa. Ele sentiu o coração acelerar. A respiração se tornava mais superficial. Ao se aproximar, sua mão elegantemente moveu-se até o colarinho dele. Solta, murmurou, seus lábios formando palavras que vibravam no ar como notas de um violão desafinado. O impacto daquele. Ela, uma força da natureza, havia desafiado suas expectativas e a dinâmica de poder. Ele estava ali para liderar, mas naquele instante percebeu que o domínio havia mudado de mãos. A tensão ficou densa como fumaça de cigarro, cobrindo tudo ao redor. Ela se afastou, deixando um cenário carregado de possibilidades e interrogações. Ele ficou ali, sem reação, a mente fervilhando com questões. O que ela realmente quis dizer? O que isso significava para a equipe, para ele como líder? A reunião havia terminado, mas a verdadeira conexão ainda estava se desenrolando, como um episódio de suspense que ninguém sabia como terminaria. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A reunião terminou, mas ele ainda estava em um turbilhão. O toque dela queimava em seu colarinho, e as palavras "solta" ecoavam em sua mente. Uma sensação estranha de vulnerabilidade, algo que ele nunca quis admitir, tomava conta dele. Ele não estava apenas ali liderando, estava nu sob o olhar dela. Então, o silêncio pesado da sala foi rompido de forma abrupta. A porta se abriu com um estrondo. Era Paulo, o diretor financeiro, com uma expressão conturbada. "Precisamos falar", disse, a voz tensa, os olhos arregalados. O clima imediatamente mudou. Ele se virou confuso, enquanto a diretora comercial também olhava, os cenários em suas mentes mudando rapidamente. Havia algo errado e isso era palpável. "Foi você quem mandou o e-mail?" Paulo disparou,
olhando diretamente para ele. Aquele que expôs as contas do projeto na reunião anterior. O sangue dele gelou. Ele imediatamente pensou no que estava em jogo. Não havia enviado nenhum e-mail. Aquele projeto era seu, a sua carreira. Seu nome estava em jogo. Não, isso não faz sentido, ele respondeu, tentando manter a voz firme, mas ela soou trêmula. A diretora comercial inclinou a cabeça, como se tentando decifrar um código. Ela sabia algo. O que mais ela sabia? Os murmúrios ao redor da mesa começaram a se intensificar. A tensão se acumulava. As expressões de cada um diziam que estavam um passo de um choque maior. As acusações flutuavam no ar em espirais de desconfiança. E se você não foi o único? Paulo continuou, agora mais alto, magoado. Se alguém decidiu por você, jogando sua reputação na lama? As palavras ressoaram como um tiro. As reações eram instantâneas. Ele viu o olhar dela, agora mais afiado, e sentiu seu coração disparar. A inquietação tomou conta da sala. Não havia mais lugar para a confiança. Você me deve uma explicação, Paulo bradou. A diretora comercial agora olhava para ele com uma intensidade que queimava. Você está brincando com a nossa credibilidade? Foi isso que você quis, enganando a todos nós? O tom dela mudou. O que deveria ser um espaço seguro, agora se tornara um campo de batalha. Só um segundo. Ele precisou de um momento. Sua mente estava agitada. Ele pensou na ligação que recebera dias atrás. Uma voz sombria que dissera que havia segredos e que ele deveria estar preparado. A conexão não fazia sentido até agora, mas a pressão aumentava. A sala parecia girar ao redor dele. Algo estava muito errado. E se você está sendo manipulado também? A diretora comercial interrompeu a espiral de acusações. Havia uma vulnerabilidade em sua voz, uma peça no quebra-cabeça que começou a se mover. Ele hesitou, mas aquele olhar se firmou em seu rosto. Ela sabia mais. Então, um celular tocou. O som vibrante quebrou o clima tenso. Era dela, somente dela. Ela atendeu e a expressão em seu rosto mudou instantaneamente. Horror. Desespero. O que não pode ser? Ela afastou-se murmurando, o rosto pálido. Era um vazio. O que ela ouviu? A sala virou um caldeirão fervente de olhares ansiosos. O que estava acontecendo? Todos estavam arrebatados pela incerteza. Ele se sentia como um barco à deriva, sem âncora e sem direção. O risco de tudo explodir era real, tangível. A relação que tinha com ela, com a equipe, tudo poderia desmoronar a qualquer momento. O futuro não parecia mais promissor. Agora tudo dependia do que ela estava prestes a dizer. E então ele percebeu. A verdade era um labirinto. E cada passo poderia ser o último. E antes que pudesse processar tudo, aquilo que levantou a voz e tomou conta da sala foi um grito. Um eco vindo de alguém da equipe. Um corpo foi encontrado. A sala congelou. Ele sentiu o nó na garganta, as mãos trêmulas, um medo incontrolável. O que isso significava? Era o fim ou apenas o começo de um pesadelo sem fim? A sala congelou com o grito. Todos os olhos se voltaram para a porta, como se a origem do som pudesse esclarecer o terror que pairava no ar. Ele sentiu um frio percorrer sua espinha, enquanto sua mente tentava processar a realidade chocante. Um corpo? O que isso significava? A sensação de incerteza o envolvia, esmagando qualquer possibilidade de raciocínio claro. Um corpo foi encontrado. O anúncio reverberou nas paredes, ecoando como um sino de alarme. O diretor financeiro ficou paralisado, os olhos arregalados, enquanto a diretora comercial finalmente quebrou seu silêncio, corando de repente. Uma expressão de medo cruzou seu rosto, algo que ele nunca havia visto antes. Isso não era sobre projetos ou finanças. Era uma questão de sobrevivência. De quem é? A pergunta escapuliu dos lábios dele,
quase um sussurro. Uma onda de murmúrios tomou conta da sala, como se cada um estivesse tentando absorver a informação. A tensão era palpável, a atmosfera tão densa que mal era possível respirar. Foi um funcionário do departamento de marketing. Encontro. O assistente da diretora comercial disse com voz trêmula, interrompido por lágrimas que grudavam em seus olhos. Um silêncio pesado se estabeleceu. O impacto da notícia cortou todos, deixando um vazio que ao mesmo tempo parecia gritar. Ele podia sentir a pressão em seus ombros, como se a responsabilidade lhe fosse imposta ainda mais. As circunstâncias mudaram. A reunião de negócios se transformou em um pesadelo. Como isso pôde acontecer? Paulo perguntou, sua voz um misto de raiva e incredulidade. A diretora comercial balançou a cabeça, um desgosto estampado em seu rosto. Não havia palavras que pudessem justificar tamanha tragédia. Aquela sala, que antes era um campo de batalha, era um santuário em luto. Ele olhou para ela, tentando entender, tentando descobrir o que secretamente ela sabia. Seu olhar, antes tão penetrante e dominador, agora parecia vulnerável. A conexão entre os dois se transformava em um labirinto de emoções. Mas aquele momento foi quebrado quando um novo som irrompeu. A porta se abriu com um estrondo, desta vez revelando a segurança da empresa. Acompanhado por um semblante sério. Precisamos da presença de todos na sala de segurança. É urgente, disse o homem, a voz carregada de autoridade. Eles se entreolharam, sentindo o peso daquele momento crucial. Seguir o segurança significava deixar o que estavam enfrentando para trás e adentrar em um novo território de incertezas. Ele podia sentir suas pernas pesadas enquanto andavam juntos, um por um, rumo à sala de segurança. A postura de todos era tensa. As expressões eram as de quem sabia que algo maior estava prestes a ser revelado. Ao entrar na sala, uma tela exibia imagens embaçadas de câmeras de segurança. A visão era chocante. Um vulto encapuzado se movia furtivamente pelos corredores da empresa, disfarçado na penumbra. O coração dele disparou. Era como se a imagem estivesse carregada de preságios, narrando uma história de traição e mistério. Quem é ele? A diretora comercial murmurou, fixando o olhar na tela. Uma onda de instinto a fez levantar a mão, a boca entreaberta em choque. O segurança pressionou um botão, e as imagens ficaram mais nítidas, revelando não só o vulto, mas também uma silhueta familiar. Ele se virou abruptamente, os olhos arregalados. Não pode ser. Era alguém do departamento deles, alguém em quem ele havia confiado. O mundo ao seu redor parecia girar, as peças do quebra-cabeça se encaixando de uma forma aterradora. Isso é impossível. Eles estavam. As palavras dele se perdiam em um turbilhão de negação. A sala explodiu em murmúrios, mas ele podia ouvir a batida de seu próprio coração, como um tambor de guerra. A traição estava mais próxima do que jamais poderia imaginar, e com isso, uma sombra obscureceu a confiança que tinha nos que o cercavam. A verdade era que todo o seu mundo estava se desmoronando, e enquanto olhava para a tela, uma única pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente estava ao seu lado? O coração dele pulsava numa batida frenética. A imagem na tela parecia crepitar como uma bomba prestes a estourar. O vulto encapuzado se movia com uma agilidade leve, mas essa não era a única coisa que atraiu a atenção. No canto da tela, uma luz piscou, um detalhe que passou despercebido até agora. Ele se inclinou mais perto, como se tentasse se forçar a ver algum significado oculto naquela tela. Por que isso parece tão ensaiado? Pensou, uma gota de suor escorrendo pela sua. Os murmúrios aumentaram em intensidade. Alguém perguntou, quem é esse? Por que estava ali? A diretora comercial ainda estava paralisada, mas seus olhos buscavam a verdade em cada pixel da imagem. Foi quando, de repente, a porta se estourou novamente,
desta vez acompanhada de 2 oficiais de polícia, com expressões sombrias. Precisamos que todos fiquem calmos e sigam as instruções, disse um deles, com uma voz que ecoou pela sala, como um som de sinos de alerta. A tensão na sala se tornou palpável, como se todos estivessem presos em um último instante antes do colapso. Ele olhou de novo para o vulto na tela. O que estava acontecendo? Esse é um caso de investigação em andamento. A outra oficial, uma mulher de olhar firme, piscou para o segurança, que já tentava parar as imagens. Vocês devem saber que um corpo foi encontrado, e temos razões para acreditar que o envolvimento de alguém aqui dentro é muito mais próximo do que imaginam. Ele sentiu um nó na garganta. As palavras dela cortaram como uma faca. O quê? Ele gaguejou. Cada olhar na sala se fixou nele. A diretora comercial, mesmo em sua confusão e medo, pareceu reconhecê-lo em meio a tudo. O olhar dela, que antes era desafiador, agora tinha uma fragilidade que o atingiu como um golpe. Precisamos investigar todos os departamentos em busca de informações. O corpo estava parcialmente identificado. Uma pessoa do nosso time. As palavras da oficial flutuaram no ar, reverberando nas almas de cada um presente. O sussurro entre os outros diretores aumentou. E a diretora comercial fez um gesto com a mão, pedindo silêncio. Ela havia tomado a liderança novamente. Mas então, algo mudou abruptamente. Com a imagem ainda na tela, o vulto se virou, e o rosto ficou nítido por um breve momento. Ele sentiu um frio percorrer sua espinha. Não podia ser. Era ela. A funcionária mais nova do departamento de marketing. Uma mulher que ele sempre achou ter potencial. O que ela estava fazendo ali? Sussurrou alguém no fundo. A sala virou um ciclo de olhares desesperados. A descoberta parecia muito maior. Seus músculos se contraíram, e a atmosfera já pesada tornou-se densa. E se, pensou, e se ela soubesse algo que não deveríamos saber? Uma nova onda de murmúrios percorreu a sala à medida que a polícia começou a cercar o local. O diretor financeiro parecia prestes a explodir. Como vocês puderam deixar isso acontecer? Disse, a raiva em sua voz quase palpável. A diretora comercial interrompeu, com um olhar gélido. Isso não é uma questão de culpa, Paulo. Precisamos descobrir o que realmente está acontecendo, e rápido. Mas antes que alguém pudesse adicionar mais, a mulher da polícia voltou a falar. Temos informações que sugerem que essa não era uma situação isolada. Outras atividades estranhas foram relatadas. Estamos sob ameaça. Ela hesitou, como se estivesse avaliando a sala. Projetos sabotados, e-mails vazados, e agora este assassinato. Achamos que um de vocês pode estar envolvido. Um sobressalto coletivo percorreu o grupo. As janelas pareciam fechar, como se o ar se esgotasse. Ele olhou ao redor. A ansiedade pulsava em suas veias. Confiança nunca foi o seu forte. Não pode ser verdade. Isso é absurdo, pensou. Mas sua mente estava agora cheia de suspeitas. Cada um dos presentes poderia ser o próximo a cair. A sala estava em silêncio, mas o ruído do próprio coração de cada um acolhia um terror arquitetado. Ele sabia que a verdade não estava clara, e a sombra da dúvida pode consumir todos ali. Precisamos de um plano, disse ele, tentando ignorar a fraqueza em sua voz. Precisamos nos unir, mas até que a verdade apareça, quem pode realmente confiar em quem? E novamente, o peso das incertezas pairava no ar. O que mais estava escondido sob essa camada de respeito corporativo? Qualquer um deles poderia ser um traidor ou um próximo alvo. A próxima reviravolta ainda estava por vir, e todos estavam à beira de um precipício. O silêncio na sala era ensurdecedor, mas ele sentia que o peso da responsabilidade pairava ainda mais. A tensão estava palpável, como um fio de aço esticado ao máximo. Precisamos de um plano, repetiu, tentando manter a calma.
Então, a segurança começou a rodar a filmagem novamente, e a imagem do vulto encapuzado se tornou mais clara. Isso estava ensaiado, pensou. As palavras da policial ecoavam em sua mente. Alguém estava envolvido. Mas antes que pudesse digerir tudo, a sala tremeu com um novo grito. Ela está viva! Exclamou uma das assistentes, os olhos arregalados. Todos se viraram para ela. O que isso significava? Era uma revelação chocante. Mas antes que alguém pudesse responder, o fone da policial tocou. A expressão dela mudou radicalmente. Olhando para a tela, ela estava em choque. O quê? Mas isso não faz sentido. A tensão aumentou. O que mais estava por vir? Um murmúrio percorreu a sala. O diretor financeiro estava vermelho de raiva, como se o mundo estivesse desmoronando. Como pode ser que ela esteja viva? O que está acontecendo? Ele gritou, os olhos fixos na policial. Mas ela apenas abaixou a cabeça, como se as palavras que queria dizer fossem demais. Nesse instante, um movimento brusco chamou a atenção de todos. A porta se abriu lentamente, e uma figura familiar entrou. Era ela, a funcionária do departamento de marketing, a mesma que todos pensaram estar morta. Seu olhar estava perdido, quase em choque. Estão todos tão perturbados, disse ela, a voz trêmula, como se estivesse acordando de um pesadelo. Ele não conseguia acreditar. Mas você, todos nós pensamos que... Ele começou, mas as palavras saíram confusas, entrecortadas. Eu sei, mas não era o que você pensava. Aquele corpo. Ela hesitou, olhando para a polícia, cujo olhar também não disfarçava a confusão. Não era meu. Era de uma cópia, uma sósia. Um silêncio irrompeu. Ele sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo. Cópia? Como assim? Questionou, o coração disparando. Nada fazia sentido. A pessoa que vocês identificaram foi usada para me esconder. E agora eu estou aqui, ela explicou, enquanto todos trocavam olhares incrédulos. Por quê? Quem teria feito isso? Ele perguntou, a urgência na voz. A atmosfera sufocante parecia peso insuportável. É mais complicado do que você imagina. Os negócios, os projetos, eles estão sendo usados como uma fachada para algo muito maior e muito mais sinistro, confirmou ela, a voz mais firme. Eu descobri. A sala parecia girar. As palavras dela eram um soco no estômago. Quem está por trás disso? Paulo demandou, enquanto troca de olhares nervosos preenchia o ar. Não posso revelar agora. Mas uma pessoa aqui dentro está manipulando tudo. Alguém em quem você confia plenamente. Com isso, o impacto das palavras reverberou. Se aquela revelação tinha um fundo de verdade, tudo poderia mudar. Precisamos descobrir quem, disse a diretora comercial, a intensidade em sua voz realçando o clima de urgência. Mas, antes de qualquer coisa, precisamos nos proteger. Isso é uma questão de vida ou morte. Ela olhou ao redor, um misto de determinação e medo. Não sei em quem posso confiar, mas tenho certeza que isso não é uma coincidência. Havia um nó na garganta dele. Qualquer um poderia ser o traidor. Confiar era um risco, uma roleta russa em que todos estavam apostando. E então, antes que pudesse se recuperar do choque, a luz da sala começou a piscar. Uma sensação de eletricidade atravessou o ar. O que está acontecendo? A assistente sussurrou. É uma falha de energia? Agora não. Ele mal terminou a frase quando um barulho ensurdecedor irrompeu. Uma explosão short-circuito havia feito as luzes se apagarem completamente. Tudo ficou escuro. O pânico tomou conta. A sala ficou imersa em gritos e desespero. No caos, a voz dela surgiu, cortando através do ruído. Eles estão vindo. Precisamos sair agora. A urgência era palpável. E ele não sabia mais se o verdadeiro inimigo estava do lado de fora ou bem ali entre eles. O futuro estava repleto de incertezas, uma tempestade prestes a eclodir. E a verdade
Essa verdade tortuosa poderia ser a única saída. O silêncio na sala era ensurdecedor, mas o peso da responsabilidade parecia crescer a cada segundo. As luzes piscando pareciam uma advertência, um prenúncio do que estava por vir. Precisamos sair agora. A voz dela, a funcionária recém-chegada, cortou o ar carregado de tensão. Pânico se espalhou como um incêndio em palha seca. Por um instante ninguém se movia. O medo os paralisava. Ele podia ouvir o próprio coração batendo forte, quase ensurdecedor. A sala virou um caos. Gritos e ordens se misturavam. Algumas pessoas corriam para a porta. Outras se encostavam nas paredes, tentando se esconder da escuridão crescente. Não percam a calma, ele gritava, mas a própria voz soava distante. De repente, o som de passos pesados ecoou do corredor. A sensação de que algo estava prestes a estourar no ar era esmagadora. "Eles estão vindo!" alguém exclamou. E quase instantaneamente as luzes se apagaram de vez. A escuridão total os envolveu como um manto sufocante. Ele sentiu as mãos dela se agarrando ao braço dele. Havia um desespero ali, mas também algo mais. Uma conexão estranha, como se juntos pudessem enfrentar qualquer coisa. E no meio da escuridão, uma explosão de luz iluminou o ambiente novamente. Mas não era luz comum. Era uma luz intensa, verde, quase sobrenatural, que revelava uma nova dimensão da sala. Os rostos estavam brancos e assustados, mas o que ele viu em seguida arrancou o chão de seus pés. No centro da sala, bem em frente a todos, estava um holograma de uma figura confidentemente familiar. Era ele. O quê? As palavras se esvaíram dos lábios dele. A imagem holográfica dele mesmo começou a falar. Você está se perguntando como, não é? O choque paralisou a sala. Todos o olharam, atônitos, como se vissem um fantasma. A imagem continuou. Você achou que tinha controle, mas a verdade é que você sempre esteve sendo manipulado. Essa é a sua verdadeira escolha. E nesse exato momento, todos os olhos se voltaram para a diretora comercial, que também mostrava uma expressão de choque, mas rapidamente se transformou em um sorriso maligno e triunfante. Foi você! Ele gritou. Você sempre se achou tão esperto, mas essa linha do tempo que você tomou já estava escrita. Eu preparei tudo. A voz dela agora soava rispidamente fresca, como se estivesse se desfazendo na revelação. Você nunca percebeu que a verdadeira ameaça estava mais próxima do que você imaginava. Ah, e quanto a você, ela apontou para funcionário do marketing. Seu papel acabou. Você não ia mesmo ficar viva para contar a história. Olhares mudaram. O clima na sala rapidamente se transformou. Ele sentiu a traição como uma faca afiada em seu peito. Não pode ser. Era um ensaio que ele nunca gostaria de ter assistido. Um plano cuidadosamente arquitetado, onde ele era apenas uma marionete. Tantalizado entre a raiva e a incredulidade, ele sentiu uma onda de frustração. Você não vai escapar disso. Ele se virou para a polícia que estava ali, buscando apoio, mas desespero cortou o seu raciocínio. Olhando de volta, cada respiração parecia um testemunho do perigo iminente. Precisamos prender todos aqui, a oficial disse, mantendo os olhos fixos na diretora. Não é seguro, mas a sala parecia pulsar com uma nova tensão. Ele olhou ao redor, agora não sabia em quem confiar. Seria possível que todos pudessem ser cúmplices de algo terrível? Enquanto a realidade se dissolvia em um emaranhado de traições, a segurança soou uma sirene. O que mais vinha por aí? Ele ainda não sabia. Mas uma coisa era certa. Aquela sala era um campo de batalha. E no meio de tudo, a verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? O silêncio na sala era ensurdecedor, mas o peso da responsabilidade parecia crescer a cada segundo. A tensão estava tão densa que ele mal conseguia respirar. Tudo parecia um pesadelo.
A projeção holográfica dele mesmo mantinha todos em choque, e a diretora comercial, sua antiga aliada, agora se mostrava como a verdadeira vilã. "Foi você!" ele gritou, a raiva fervendo. Mas antes que ela pudesse responder, um som estrondoso irrompeu do corredor. A porta se estourou e os policiais, que antes estavam atentos, agora pareciam perder controle. "Fujam!" gritou um deles, mas não havia tempo para entender. A sala se transformou em caos. Os gritos misturavam-se a palavras de ordem. O medo tomou conta. Ele olhou para a funcionária do marketing, que ainda estava confusa, e seu coração disparou. Foi quando um novo som cortou o ar, uma explosão. As luzes piscaram como se o mundo estivesse prestes a desmoronar. E então tudo escureceu novamente. Ele se viu em meio ao pânico, tentando entender o que estava acontecendo. E de repente, a sala ficou iluminada por uma luz repetitiva. Alguém estava gritando, mas ele não conseguia entender. Estava atordoado. A imagem do vulto holográfico dele ainda pairava, agora intercalada com ruídos de sirenes e passos apressados. Então, um novo personagem entrou em cena. Uma figura encapuzada, semelhante ao vulto dos vídeos de segurança, saiu da sombra e, com um movimento rápido, empunhou uma arma. "Todos no chão!" ordenou, com uma voz baixa e ameaçadora. O clima caminhou do caos à tensão insuportável. O pânico espalhou-se como fogo em palha seca. Ele sentiu o peito apertar. A vida de todos estava por um fio. A diretora comercial, que agora parecia como uma espécie de rainha do submundo, se posicionou à frente dele. "Isso não era parte do plano", ela gritou para o encapuzado. Ele percebeu o deslizar de um sorriso nos lábios dela. Era um sorriso frio, que revelava algo muito mais profundo. O encapuzado riu. Uma risada baixa e implacável. "Tudo isso é só um jogo, querida. E você sabe muito bem que eu estou no controle." Com essas palavras, ele olhou ao redor e encontrou não apenas medo, mas também incredulidade. As expressões eram de horror e confusão. A sala tremia com a nova revelação da manipulação. Mas então uma mão se ergueu entre a multidão. Era um dos funcionários, alguém que ninguém esperava ver em ação. "Vocês não podem fazer isso. Isso não é o que queremos." Sua voz soava fervorosa. Ele parecia mais firme do que todos eles juntos. E com isso, a sala ficou em silêncio. O encapuzado olhou para ele, a expressão transparecendo raiva e confusão. "Cale-se", ordenou, disparando um tiro para o teto. O barulho ecoou, armando o colapso da estrutura emocional. E nesse momento, ele notou algo. No colete do encapuzado havia o emblema visível. "É você!" ele exclamou, reconhecendo o símbolo. O homem que estava ali não era um estranho. Era um membro da própria equipe, alguém que ele acreditou leal. A traição do passado se elevou à superfície, uma ferida aberta. "Surpreso, não é?" disse o encapuzado, tirando o capuz e revelando um rosto conhecido. "Eu sempre estive aqui, esperando pela chance certa." As palavras cortaram. Tudo começava a se encaixar em sua mente, mas a dor da traição queimava como ácido. Mal podia acreditar no que estava vendo, e aquele momento de revelação parecia um pesadelo das profundezas. Uma onda de murmúrios e assombro passou pela sala. O que significava aquilo? Ele não sabia mais em quem confiar. O clima mudou de um pânico passageiro para um estado de apreensão tensa. Os laços que uniam a equipe agora pareciam uma armadilha. A funcionária do marketing estava em choque, mas ele podia ver a centelha de determinação em seus olhos. "Precisamos agir. Não podemos deixar que ele vença." As palavras dela ressoaram na sala. Era um momento de união inesperada. Mas a ameaça ainda pairava. E no auge da revelação, a conexão foi abalada por um novo som. Uma explosão, agora real. O próprio prédio tremeu.
As luzes deram lugar a uma escuridão pesada e ameaçadora. O caos reinou mais uma vez. Os gritos de Sion eram ecos contínuos enquanto a fumaça começou a se espalhar. O que estava acontecendo? Ele percebeu que tudo estava prestes a mudar novamente. A identidade da traição, a verdade que ele não compreendia, as alianças que estavam se desfazendo. Tudo isso se entrelaçava em um emaranhado de confusão. Vamos! A voz da funcionária do marketing soou firme no meio do caos. Ele seguiu, mas a pergunta ardia em sua mente. Quem mais poderia ser confiável em meio a tantas mentiras? Enquanto eles corriam, o futuro se tornava cada vez mais incerto. A verdade ainda estava escondida nas sombras, e os eventos estavam apenas começando a se desenrolar. O silêncio na sala era ensurdecedor, mas o peso da responsabilidade parecia crescer a cada segundo. A tensão estava tão densa que ele mal conseguia respirar. Tudo parecia um pesadelo. A projeção holográfica dele mesmo mantinha todos em choque. E a diretora comercial, sua antiga aliada, agora se mostrava como a verdadeira vilã. "Foi você!" ele gritou, a raiva fervendo. Mas antes que ela pudesse responder, um som estrondoso irrompeu do corredor. A porta se estourou e os policiais que antes estavam atentos agora pareciam perder controle. "Fujam!" gritou um deles, mas não havia tempo para entender. A sala se transformou em caos. Os gritos misturavam-se a palavras de ordem. O medo tomou conta. Ele olhou para a funcionária do marketing que ainda estava confusa, e seu coração disparou. Foi quando um novo som cortou o ar. Uma explosão. As luzes piscavam como se o mundo estivesse prestes a desmoronar. E então, tudo escureceu novamente. Ele se viu em meio ao pânico, tentando entender o que estava acontecendo. E de repente, a sala ficou iluminada por uma luz repetitiva. Alguém estava gritando, mas ele não conseguia entender. Estava atordoado. A imagem do vulto holográfico dele ainda pairava, agora intercalada com ruídos de sirenes e passos apressados. Então, um novo personagem entrou em cena. Uma figura encapuzada, semelhante ao vulto dos vídeos de segurança, saiu da sombra e, com um movimento rápido, empunhou uma arma. "Todos no chão", ordenou, com uma voz baixa e ameaçadora. O clima caminhou do caos à tensão insuportável. O pânico espalhou-se como fogo em palha seca. Ele sentiu o peito apertar. A vida de todos estava por um fio. A diretora comercial, que agora parecia como uma espécie de rainha do submundo, se posicionou à frente dele. "Isso não era parte do plano", ela gritou para o encapuzado. Ele percebeu o deslizar de um sorriso nos lábios dela. Era um sorriso frio, que revelava algo muito mais profundo. O encapuzado riu, uma risada baixa e implacável. "Tudo isso é só um jogo, querida. E você sabe muito bem que eu estou no controle." Com essas palavras, ele olhou ao redor e encontrou não apenas medo, mas também incredulidade. As expressões eram de horror e confusão. A sala tremia com a nova revelação da manipulação. Mas então, uma mão se ergueu entre a multidão. Era um dos funcionários, alguém que ninguém esperava ver em ação. "Vocês não podem fazer isso. Isso não é o que queremos." Sua voz soava fervorosa. Ele parecia mais firme do que todos eles juntos. E com isso, a sala ficou em silêncio. O encapuzado olhou para ele, a expressão transparecendo raiva e confusão. "Cale-se", ordenou, disparando um tiro para o teto. O barulho ecoou, armando o colapso da estrutura emocional. E nesse momento, ele notou algo. No colete do encapuzado havia um emblema visível. "É você!" ele exclamou, reconhecendo o símbolo. O homem que estava ali não era um estranho. Era um membro da própria equipe, alguém que ele acreditou leal. A traição do passado se elevou à superfície, uma ferida aberta. "Surpreso, não é?" disse o encapuzado, tirando o capuz
e revelando um rosto conhecido. Eu sempre estive aqui, esperando pela chance certa. As palavras cortaram. Tudo começava a se encaixar em sua mente, mas a dor da traição queimava como ácido. Mal podia acreditar no que estava vendo. E aquele momento de revelação parecia um pesadelo das profundezas. Uma onda de murmúrios e assombro passou pela sala. O que significava aquilo? Ele não sabia mais em quem confiar. O clima mudou de um pânico passageiro para um estado de apreensão tensa. Os laços que uniam a equipe agora pareciam uma armadilha. Mas, de repente, a funcionária do marketing começou a agir de forma estranha. Com os olhos arregalados, começou a murmurar palavras que não faziam sentido. Ele está aqui, tudo isso, tudo estava planejado. Ele a encarou, sua confusão rapidamente se transformando em horror. O que ela queria dizer? Espera, o que você sabe? Ele perguntou, a urgência na voz. Mas antes que ela pudesse responder, as luzes começaram a piscar novamente. A sala virou um espectro de flashes entre a escuridão e a luz, criando um ritmo frenético, quase ensurdecedor. Em um momento de clareza, ela se virou para ele, com uma expressão de terror genuíno, e disse: "Se ele está aqui, ele pode nos ouvir." As palavras dela dispararam novas preocupações. O que isso significava? Ele mal teve tempo para processar antes que um novo grito ecoasse. Um corpo dentro da sala. O assento de um dos funcionários desabou, revelando um corpo oculto. Deitado em sombras, seus olhos abertos em um olhar de desespero. Era alguém que ele conhecia. O horror e o choque invadiram a sala. E então, um pânico total se instalou. Ele se viu cercado, não apenas pela traição de uma pessoa, mas por uma rede de segredos que nunca imaginara. A verdade sobre o que estava acontecendo era mais devastadora do que ele pensava. A presença de um corpo escondido, a traição do encapuzado e a revelação do conhecimento secreto da funcionária do marketing, tudo isso emaranhando. Temos que sair agora, ou seremos os próximos. E novamente, o que era um plano incorporado em um jogo mortal parecia prestes a detonar em caos total. O tempo estava se esgotando, e com ele, a verdade que todos estavam lutando para descobrir. Ele sentiu a adrenalina correr, perguntando-se o que mais estava sendo escondido e quem realmente poderia confiar. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos olharam para o corpo no chão. Um choque coletivo os paralisou. Ele sentiu a adrenalina subir, como se as paredes estivessem se fechando. O ar estava pesado. Simplesmente não podia ser real. A funcionária do marketing estava ali, cheia de vida, e agora havia um corpo ali, sem vida. Temos que sair agora, ou seremos os próximos. As palavras dela eram um grito de alerta. Ele sentiu uma mistura de medo e confusão dominando seu ser. Mas antes que alguém pudesse mover um músculo, a luz começou a piscar novamente, e a porta se abriu com um estrondo, revelando não apenas os policiais, mas uma segunda figura encapuzada. Era uma imagem familiar. O coração dele parou. Não, não pode ser. Ele reconheceu a pessoa, e um frio cortante subiu pela espinha. Era um dos executivos mais respeitados da empresa. Alguém que ele sempre considerou um mentor. "O que você está fazendo aqui?" Ele gritou, a incredulidade tingindo sua voz. "Eu sempre estive aqui, como um fantasma entre vocês", disse o homem, sua voz esganiçada. O choque nas expressões de todos era palpável. "E a verdade é que eu sou o verdadeiro autor de tudo isso." Ele mostrou a arma que tinha em mãos como se fosse um troféu. A sala inteira parecia girar. Os murmúrios transformaram-se em gritos enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam. "Você? Mas como?" Sua voz ficou presa na garganta. O que ele queria dizer? Como ele poderia, depois de tantos anos, levar a equipe a esse ponto? "Fui eu quem orquestrou a queda de cada um de vocês."
todos ao seu redor pensavam que eram os protagonistas de suas histórias, mas, na verdade, estavam todos sendo manipulados por mim. Ele sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos, revelando algo insidioso. Não só estava se enfrentando a uma traição, mas uma revelação quão profunda o cortaria. A sensação de desastre cercava os pensamentos dele. Era você quem estava por trás do vazamento dos e-mails? Uma das assistentes gritou. O homem apenas balançou a cabeça em concordância, enquanto a diretora comercial ficou paralisada, sua autoridade diluindo-se como açúcar na água. O caos tomou conta da sala. Enquanto as luzes piscavam, as sombras dançavam na parede, e ele percebeu algo. O corpo no chão não era apenas uma vítima, era um aviso. E o que o homem encapuzado disse a seguir fez seu coração parar novamente. Você realmente acreditava que a traição vinha de fora? Aqui dentro, todos estavam envolvidos. O corpo que você vê não era apenas um aviso, era uma mensagem. E eu prometo, ainda não vimos nada. Nesse instante, tudo mudou. Os relacionamentos que ele acreditava firmes desmoronaram. O que parecia ser um jogo entre a diretora e o homem encapuzado agora envolvia todos ali. Olhares de acusações começaram a pipocar entre os colegas. O pânico se transformou em um sentimento coletivo de sobrevivência. E a única qualidade que restava era a desconfiança. Um dos policiais, percebendo o que estava acontecendo, tentou intervir. Todos vocês estão sob vigilância. Coloque suas mãos onde eu possa vê-las. Com isso, o clima ficou ainda mais pesado. Ele girou em torno da sala, observando os rostos conhecidos agora se tornarem estranhos, cada um com suas próprias segundas intenções. Ele olhou para a funcionária do marketing. Ela tinha um olhar de compreensão. Precisamos parar isso antes que seja tarde demais. As palavras dela ecoaram, mas ele se sentiu paralisado. E o encapuzado pareceu rir da situação, sua presença consciente de que controlava o jogo. Você realmente acha que tem controle? Ele perguntou com um olhar desdenhoso. Você e sua moralidade são apenas obstáculos. Todos nós temos segredos que nunca vamos expor. E isso é apenas o começo. Um nó se formou na garganta dele. A verdade estava nas sombras. Cada pessoa que estava ali, cada decisão feita, poderia estar enraizada na traição. O que começou como uma busca por respostas, agora se tornou uma corrida contra o tempo. Os rostos ali se tornaram adversários. Ninguém mais era amigo. E quando o encapuzado levantou a arma novamente, ele percebeu que a rivalidade que antes existia, agora era um jogo mortal. Ele se preparou para o impacto, mas, no fundo, uma parte dele ainda queria acreditar que havia uma esperança de salvação. As luzes piscavam como se quisessem ajudar a iluminar a verdade, mas a sala estava em caos. Ele olhou ao redor uma última vez, vendo não amigos, mas concorrentes em uma selva corporativa. E enquanto tudo o que ele conhecia desmoronava diante dele, um único pensamento cortou sua mente. Quem mais estava envolvido? E mais importante, quem realmente poderia confiar? A sala estava em desordem. O corpo no chão parecia um peso enorme nos ombros de todos. Ele olhou para o encapuzado que agora revelava seu verdadeiro eu. E a traição que antes o assolava se transformava em uma tempestade. O mundo ao redor estava prestes a ruir. Você não pode fazer isso. Gritou a funcionária do marketing, os olhos arregalados. Mas a verdade era que todos estavam prontos para lutar. Ele não conseguia mais confiar em ninguém. A palavra traição fazia ecoar em sua mente. O encapuzado sorriu com um ar de vitória, como se as peças do jogo finalmente se encaixassem. Vocês todos estão perdidos. A diretora comercial, antes arrogante, agora parecia pequena, assustada. O que você está buscando? Ela perguntou, tentando recuperar controle.
Ele sentiu que a esperança da equipe estava desaparecendo, assim como sua confiança. A pressão aumentava e a tensão era palpável. Uma nova ordem. E vocês são apenas obstáculos, afirmou o encapuzado, a voz firme. O pânico estava prestes a explodir em febre. As luzes começaram a piscar mais intensamente, moldando a sala em um caos sombrio. Isso acaba aqui, ele gritou, a coragem vinda do fundo da alma. Ao perceber a urgência, a equipe rapidamente girava, tentando criar um plano, enquanto as sombras se aprofundavam na realidade crua que viviam. Precisamos trabalhar juntos, agora. O que se seguiu foram momentos de pura adrenalina. A segurança chegou, e as vozes da polícia ecoaram pelo espaço. Todos no chão. O lar corporativo que eles conheciam agora se transformava em uma zona de guerra. O encapuzado, cercado, parecia perder o controle, mesmo em sua arrogância. O clima mudava rapidamente, da tensão para uma expectativa palpável. Foi então que, em um ato impensável, a funcionária do marketing, com determinação e coragem, fez um movimento audacioso. Agora! E com um salto, ela desarmou o encapuzado, tomando a liderança. Foi uma virada impressionante. Todos o olharam com surpresa, a força dela brilhando em meio à crise. Ele nunca tinha percebido o potencial dela antes. Nós não somos apenas peões. Nós somos uma equipe. A declaração ecoou, preenchendo o espaço com um novo tipo de esperança. E enquanto a polícia intervinha, o encapuzado foi finalmente preso. A sala retomou um semblante de normalidade, embora ainda frágil e assustada. Mas a verdade permanecia. O corpo no chão e a traição podiam ser superados, mas as cicatrizes permaneceriam. Entre murmúrios, as pessoas começaram a se afastar, se recuperando do choque, mas a pergunta ficou no ar. Quem mais estava envolvido? A desconfiança não desapareceria facilmente. Ele olhou para a funcionária do marketing, agora sua aliada. Uma conexão inesperada havia se formado. Obrigado, ele sussurrou, surpreso com o elo que havia nascido. Era um momento de vulnerabilidade, uma fagulha de autoconsciência. Mas havia ainda tantas perguntas sem resposta. Enquanto se dirigiam para fora, sentindo a adrenalina baixando, ele percebeu. Eles estavam no caminho certo, mas ainda havia muito a desvendar. Um novo caminho estava sendo traçado, cheio de incertezas e dilemas morais. O futuro deles como equipe era um mistério a ser escrito. E quando saíram, o sol lá fora os recebeu. A luz do dia parecia um novo começo. Mas uma dúvida pairava. A traição poderia voltar? E a luta pela verdade realmente havia terminado? Naquela manhã, tudo parecia renovado e, ao mesmo tempo, ensombrado por perguntas que permeavam seus pensamentos. Agora que tudo estava mudando e seu mundo estava repleto de novos desafios, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho emocionante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta aventura. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de estar juntos nessa jornada.